Oi, nono ano, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre imperialismo. Então vamos pensar assim: o que é um império? É quando eu mando, eu sou a imperadora aqui, eu mando em tudo, tá bom? Então, imperialismo do século passado, a gente entende como uma maneira de dominar o outro. No caso, os países europeus, Estados Unidos e Japão, que não são a Europa, né? Dominaram países africanos, a maioria africanos. E Índia também. Esse imperialismo é uma dominação, entenderam? Tá claro até aí? Tá. E aí, ele é chamado de neocolonialismo. Neocolonialismo. Colonialismo. Olha só, eu mandei um mapa mental para vocês que põe uma diferença lá entre colonialismo europeu do século XVI e o do século de neocolonialismo do século XIX. Neo quer dizer novo, um novo colonialismo. Neocolonialismo quer dizer um novo. Então isso quer dizer o quê? Que lá no século XVI, em 1500 e alguma coisa, Portugal não dominou o Brasil? Ele não era colônia? Nós não éramos colônia de Portugal? Eles eram metrópoles e nós fomos colônias, por quê? Porque nós fomos colonizados por Portugal. Colonialismo. Nós fomos colonizados por Portugal. Eles mandavam em nós, tiravam nossas riquezas e ainda escravizavam nossos índios e traziam os africanos para ser escravos aqui também. Certo? Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, só que foi a Inglaterra. A Inglaterra foi para lá, foi bem diferente, mas enfim, colonizou os Estados Unidos. Eles precisaram lutar, fizeram uma guerra para conseguir a independência. O Brasil não fez guerra pela independência, mas os Estados Unidos teve uma grande guerra. Vocês podiam assistir, inclusive, o Patriota. Muito bom, excelente filme, O Patriota, tá bom? O Patriota. Então, vou até anotar aqui. Patriota. Ó, vocês podem. Então, lá no século XVI, em 1500 e alguma coisa, nós fomos colonizados. No século passado, século XIX, lá 1800 e pouco, começa a colonização da África de novo, né? Quer dizer, a África tinha sido explorada, os escravos saíam de lá e vinham para cá. Então, no século XIX, há um novo colonialismo, certo? Que é a mesma coisa que imperialismo. Por que acontece isso? Naquela época nossa lá, porque eles queriam riquezas nossas. Levaram o nosso pau-brasil, levaram a nossa cana-de-açúcar, depois levaram o nosso ouro e nossa prata, nossos diamantes, pedras preciosas, né? Não era assim? Tá. E por que eles queriam dominar a África? Há tão pouco tempo atrás, né? Os países africanos. Porque a África tem um território muito rico também, assim como nós. Então, eles tinham muito minérios. Então, para a Revolução Industrial, para você ter ferro para construir máquina, para você ter madeira para fazer as coisas, você ia buscar na África. Vocês entenderam? Então eu chego lá enquanto Inglaterra, enquanto França, eu sou a França, eu vou lá, domino uma região, mando em todo mundo. Vocês entenderam? E ponho esse povo para trabalhar para mim. Tira madeira, tira ferro, tira diamante, tira ouro, tira prata, que a África é muito rica, principalmente em diamantes. Aí eu pego todo esse negócio e levo para produzir na Europa. Então eu pego matéria-prima da África e levo para produzir. Aí eu não escravizo eles literalmente, porque quando eu produzo eu preciso de ter quem compra. Então eu preciso de mercado consumidor. Então é assim, para mim ser um império,
um país imperialista, eu preciso de matéria-prima para produzir. Eu preciso ter quem compra. Não adianta eu produzir um monte de camiseta e não ter gente para comprar a minha camiseta. Então, se eu pagar uma miséria para aquele povo da África, ele vai comprar a minha camiseta. Para aquele povo da Índia, de Hong Kong, que ainda é atrelado à China. Ainda é. Não é colônia, mas está perto. Vocês entenderam? Então, como que eu domino esses países no século XIX? É diferente lá do século XVI, que eu vim aqui, escravizava todo mundo, levava matéria-prima, levava a riqueza para a Europa. Não, agora eu pago, mas pago uma miséria para mim pegar a matéria-prima e depois para vender para ele. Todo mundo sabe o que é matéria-prima? Explico. A madeira é a matéria-prima dos móveis. Certo? O barro é matéria-prima para tijolo. Areia é matéria-prima para vidro. Petróleo é matéria-prima para gasolina, para isopor, para plástico. Entenderam? O petróleo vem de outro lugar, da Arábia Saudita, né? A maioria, né? E nós também, nós temos muito petróleo, álcool. Ok? Então, de onde que faz o plástico? Do petróleo. O resíduo, o que sobra do petróleo depois de refinado e virar gasolina, querosene, essas coisas, diesel, essas coisas. Entenderam? Entenderam isso aí? Deu para entender o que foi o novo colonialismo? Uma palavra que enrosca na minha boca. Neocolonialismo, que quer dizer novo. Novo por quê? Porque já teve um lá atrás, quando nós fomos dominados por Portugal, pela Inglaterra, pela Espanha. O resto da América foi dominada pela Espanha. Então, eles colonizaram. Daí a palavra colonialismo. Entenderam? Os Estados Unidos foi diferente. Deixa eu falar rapidinho. Os Estados Unidos, quem foi para lá foi os ingleses que não iam voltar para a Inglaterra. Eles tiveram problemas na Inglaterra, eles fugiram, na verdade, para a América para formar família e a sociedade lá. Então, eles não exploraram os Estados Unidos. Eles colonizaram, eles foram para morar, usufruir da riqueza, mas ficar lá. Agora, o português e o espanhol veio aqui para roubar a riqueza e levar para a Europa. Então, foi uma colônia de exploração. E os Estados Unidos foi uma colônia de colonização. Ok? De povoamento. Eles foram povoar os Estados Unidos. Ok? Obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.